abençoa e é abençoado. Perfeito. Amém? Amém, Paula. Muito obrigado. Então, amanhã a gente tem um encontro, Instagram, Igreja Batista Barão, às 9h30 da noite, nossa live de oração, e sexta-feira estaremos aqui de volta. Paula mencionou que no próximo domingo nós teremos uma EBD especial. Não vai ser classe única, os irmãos estarão espalhados nas suas classes, como de costume. Eu preparei uma lição especial para Link, baseada nesse livro aqui. Vou aqui colocar para vocês verem, Igrejas que Transformam o Brasil. É uma pesquisa científica com mais de 1.000 igrejas aqui no Brasil, fazendo uma leitura de diversos contextos, tanto no Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, no Sul, igrejas que estão fazendo trabalhos relevantes. Os autores fazem alguns comentários a respeito disso, de uma forma bíblica, teológica, e também de uma forma pontual, tentando pensar o que faz dessas igrejas que têm alcançado êxito, têm feito ali diferença onde foram plantadas. Então, eu peguei um capítulo desse livro só. Você tem aqui nesse livro muita coisa boa para ler, para ter de informação. No ano passado retrasado, não lembro, eu recomendei o livro Cultura Jovem Global, que fala sobre uma cultura global de alcance aos jovens, e nesse ano eu estou recomendando esse livro para a sua leitura, para o seu aprofundamento a respeito do tema da missão da igreja. Eu acho que pode ser bem benéfico para nós que estamos aqui. Bom, vamos lá. Agora sim, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Eu queria ser muito prático nessa noite. Eu queria ler aqui um texto da segunda viagem missionária de Paulo. E eu queria que vocês percebessem algumas coisas comigo. Eu queria mencionar que algumas coisas que nós trazemos como empecilhos para a nossa participação na igreja, para a nossa efetivação como missão juntos, na verdade são traços nossos ou formulações nossas que acabam obstaculando o propósito de Deus na nossa vida. Tudo que nós vivemos como igreja é vivido aqui desde o início. Eu vou ler um texto aqui, depois eu vou comentar o que está ao redor do texto, para mostrar exatamente isso. Paulo está em viagem missionária, você sabe, e tem mau comportamento. Mau comportamento tem em todos os lugares. Tem aqui com Paulo e tem em nossa igreja. Paulo está em viagem missionária, enviado pelo Espírito Santo a partir do capítulo 13, e tem diferença teológica. Tem diferença teológica aqui desde o início e tem diferença teológica hoje nas nossas igrejas e na nossa igreja. Paulo está em viagem missionária e tem dificuldade de fazer com que seus planos se efetivem, e faz um planejamento e não dá certo o planejamento. Eu já falei mais de uma vez aqui que eu nunca pegaria um barco com Paulo, porque ele naufragou todas as vezes que entrou num barco. Aconselho você também não viajar nessa. E assim como há dificuldades de planejamento e efetivação desses planejamentos aqui em nossa igreja. Mas o que fica de lição para nós, já concluindo antes de expor, é que Paulo está, a partir de um comissionamento, de uma relação dele, de uma experiência de fé dele, ele está completamente comprometido com a missão. Mesmo com os empecilhos, com os obstáculos, com as dificuldades ao redor, ele tem algo em norte, ele tem algo como alvo, ele tem algo que não é base de dúvida para a vida dele. Ele não está conjecturando as melhores circunstâncias para que efetivamente fosse um missionário, para que efetivamente fosse um evangelista. Ele é isso, faz parte da essência dele, faz parte do convívio eclesiástico dele. Ele é um missionário evangelista. Ele vai passar pelas intempéries, ele vai passar pelas dificuldades da vida e as dificuldades relacionais, ele vai se afastar de uns, ele vai chamar outros para a viagem, mas ele vai seguir o rumo dele como um crente em Cristo, como alguém que tem uma mensagem a ser propagada. E é por isso que eu quero ler aqui com vocês esse texto, Atos capítulo 16, verso 6. Diz assim, a partir do 6 eu vou ler até o 10. E percorreram a região Frígio-Gálata. Aqui a região Frígio-Gálata
é a nossa atual Turquia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Misia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Então, o verso 10 é o que eu queria destacar nessa noite. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus fale ao nosso coração a partir desse texto e a partir do Espírito dele. Bom, não sei se você está aqui e tem uma confiante convicção do propósito de Deus na sua vida. Eu não sei se você está aqui nessa noite e conhece intimamente a vocação de Deus para você. Ou se você está aqui nessa noite e está ainda tentando entender o rumo, tentando entender o porquê. Um dos meus objetivos é salientar que, por vezes, as nossas insatisfações, não só com a igreja, mas com a família, com o trabalho, as nossas insatisfações são porque nós estamos ainda tentando descobrir o que estamos buscando. Nós estamos insatisfeitos porque aquilo de alguma forma não nos completa plenamente, a gente não se sente pertencente por completo, a gente de vez em quando discorda e concorda, e a gente fica passando por esse desconforto relacional, não às vezes por conta da instituição, por conta da circunstância, mas por conta da gente. A gente ainda não entendeu por que está ali. Ainda não é muito claro para nós aquilo que Deus quer para a gente e onde Ele colocou a gente. Se você está assim, se você ainda está descobrindo, eu queria muito mais uma vez te convidar para estar no próximo final de semana com a gente. Eu não posso solucionar isso numa noite, eu vou começar aqui a conversar sobre isso, mas eu queria convidar você a estar no próximo final de semana. O próximo final de semana tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. O próximo final de semana, e nos dedicarmos aqui, não porque aqui Deus vai descer aqui de uma forma especial, que nunca desceu, porque eu não acredito nisso. Mas quando a gente para como igreja, quando a gente para com calma para pensar sobre uma coisa, fica mais claro para a gente. A gente, quando é permeado, é banhado num assunto só, a gente tem mais informações para racionalizar sobre isso. E Paulo está vivendo isso aqui. No verso 10, Lucas, que se coloca no texto, que é o autor desse texto, ele diz, olha, quando Paulo teve a visão. E a ideia aqui é quando foi esclarecido para Paulo o propósito dele. Paulo começa essa segunda viagem, se você voltar um pouquinho comigo, ele começa com uma companhia e com um propósito diferente do que ele termina. Ele está lá terminando ele tinha acabado a primeira viagem missionária com Barnabé, ele passa um tempo em Antioquia e ele vira para Barnabé lá no capítulo 15, verso 36, e diz, Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Se você for perceber, Paulo nem começa a segunda viagem com Barnabé. E Paulo não vai para as mesmas cidades que ele foi na primeira viagem. Ele passa por algumas, mas ele é direcionado para outras cidades. Então, o que aconteceu com Paulo aqui, muito além de uma visão espiritual, e eu vou falar um pouco sobre isso, é uma compreensão da mente. A ideia de visão aqui, a mente dele foi enriquecida com um propósito. Ele descobriu por que estava ali e para onde ele tinha que ir. Ele não estava tentando acertar, ele sabia o direcionamento, ele sabia o propósito, ele sabia para onde devia caminhar e onde devia trabalhar. Ele está antes aqui com outros planejamentos, tentando ir para uma cidade, e é bem interessante, se a gente for estudar a geografia de onde Paulo queria ir, Paulo tem uma ênfase nas grandes cidades e em cidades com rotas comerciais, para que ele fosse pregar o evangelho,
instituísse ali líderes e igrejas, e a partir desses líderes e igrejas, evangelizando comerciantes, o evangelho seguisse a rota do comércio e alcançasse tanto o Oriente quanto o Ocidente e se espalhasse no Império Romano. Paulo era estratégico, mas a estratégia de Paulo aqui não dá certo. Porque ele quer ir para a Turquia, ele quer ir para a região Frígio-Gálata, mas ele vai para a Macedônia. Paulo não está endurecido no seu planejamento. Paulo quer ter a visão, Paulo quer ter o propósito, Paulo quer caminhar com aquilo que está acontecendo hoje. Paulo não está buscando um alinhamento com o melhor planejamento estratégico do marketing ou da empresa que dá certo. Não está buscando um método de igreja que dá certo. Paulo está alinhado com o propósito de Deus, está com o coração sensível ao propósito de Deus. Porque ele sabe muito bem que ele só partiu para essa viagem, porque lá em Atos capítulo 13, ele estava num dia normal, aparentemente, na igreja de Antioquia, e o texto diz que o Espírito Santo veio naquele momento, eles estavam numa reunião de oração, e o Espírito Santo veio naquele momento e falou: olha, separa-me Barnabé e Paulo para a obra que eu lhes comissionei. Talvez você não se identifique ou não identifique o propósito de Deus na sua vida nessa noite, porque você esqueceu daquele dia que você encontrou com Ele, e o propósito de Deus era escancarado na sua vida. O convite de estarmos juntos em missão, ele passa necessariamente por uma simplicidade de pertencimento ao Senhor. A gente faz todas as conjecturas teológicas, ideológicas, sistemáticas, a gente tem tudo isso como bagagem, mas se a gente se perde daquele primeiro encontro, se a gente se perde daquela simplicidade de direcionamento inicial, de que simplesmente somos conquistados como filhos de Deus, a gente se perde de todo o caminho restante. Paulo continua aqui, sendo impedido pelo Espírito e direcionado pelo Espírito. Paulo está aqui decidido a cumprir aquele primeiro comissionamento, e é isso que eu queria falar sobre uma experiência espiritual. Paulo tem aqui pelo menos 3 experiências narradas por Lucas. Ele tenta ir para uma cidade e ele é impedido pelo Espírito Santo. Ele tenta ir para outra cidade e ele é impedido pelo Espírito Santo. Ele vai dormir numa outra cidade e ele tem uma visão espiritual, a qual ele descobre para onde ele tinha que ir. Todo mundo quer ter visão espiritual, todo mundo quer ter experiência espiritual. Mas Paulo tem experiência espiritual porque ele está no caminho da obediência. Paulo ouviu em Atos 13, tem uma obra para você, e ele se vai na obra. E ele não interrompe essa obra. Ele caminha para essa obra, ele traça um planejamento pessoal para a obra. Se no caminho Deus vai me dar uma outra visão, é no caminho que Deus dá a visão. Mas eu estou no caminho da obediência. Eu estou efetivamente fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer. E muitas vezes Deus vai fazer com que os nossos planejamentos deem certo sem que algo sobrenatural ou algo diferente do natural aconteça. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você é que talvez a sua insatisfação não seja só por conta das dificuldades que temos, porque as dificuldades que temos, Paulo tem também. Paulo se separa de Barnabé por um problema relacional. João Marcos tinha os abandonado na primeira viagem, Barnabé quer chamar novamente Marcos para participar dessa viagem, Paulo não quer. E eles se separam, vão para caminhos diferentes. Paulo vai para a cidade de Timóteo, e para que houvesse ali talvez um ambiente melhor, para que não houvesse um conflito teológico muito forte, Paulo circuncida Timóteo. Existe uma diferença talvez teológica entre o que Paulo fala, principalmente para a igreja de Gálatas, de que não é necessário circuncidar o gentio, mas Paulo vai lá e abre mão disso e circuncida Timóteo. Tem diferença teológica? Tem diferença teológica. Tem quebra de planejamento? A gente já viu isso. O próprio Espírito quebra o planejamento de Paulo. Mas Paulo sabe para onde está indo, Paulo sabe por que está ali, Paulo sabe o que Deus quer da vida dele. Você sabe o que Deus quer da sua vida hoje? Talvez você esteja aqui se sentindo sem propósito, talvez você esteja aqui se sentindo sem ânimo até para viver. Talvez você esteja olhando para você e sinta, olha, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por qual o valor da minha vida.
E o que a gente aprende com Paulo é que, de uma forma muito simples, descobrindo o propósito de Deus, ele nos ajuda a passar pelos obstáculos da vida, ele nos incentiva a passar pelas intempéries e cumprindo um propósito, dando um norte. Se você ler o texto depois disso aqui, você vai ver que quando Paulo descobre o propósito e para onde Deus quer que Paulo encaminhe a sua rota missionária, Paulo vai passando por algumas cidades, Filipos e outras cidades da Macedônia, e Paulo vai encontrando gente, vai abençoando gente, vai sendo abençoado por gente. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vê, olha, Paulo agradecendo àquela igreja que desde o início abençoou a vida dele com recursos financeiros. E no caminho, descobrindo o nosso propósito com Deus, a gente vai sendo bênção dele e a gente vai sendo abençoado. E a gente vai tirando os olhos negativos, os olhos impeditivos da obra do Senhor na nossa vida, e a gente vai abrindo espaço do nosso coração para as bênçãos dele, tanto as bênçãos que nós damos, quanto as bênçãos que recebemos. Você olha para a igreja e só vê coisa ruim? Talvez Deus queira direcionar um propósito novo para a sua vida. Talvez o que você esteja precisando nessa noite não é de uma igreja perfeita, porque você não vai encontrar. Talvez o que você esteja precisando nessa noite é ser orientado por Deus do que Ele quer para a sua vida. Mas a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que não basta ter uma visão. Ideia boa todo mundo tem. Ideia para consertar, ideia para fazer melhor, ideia para endireitar, ideia para alcançar multidões, ideia para a gente avançar sem impedimento algum. Tem a milhão. Mas o difícil é fazer o que Paulo e Lucas fizeram, pelo menos Lucas aqui se coloca nessa situação. Verso 10 ele fala, assim que Paulo teve a visão, assim que Paulo descobre esse propósito, então você pode sair dessa noite e lembrar, poxa, Deus tem um propósito na minha vida. Eu comecei essa carreira e eu era um líder, ou eu era o cara que apoiava, eu era a mulher que pregava, eu cantava, eu fazia, eu dava aula, enfim, eu ajudava, eu auxiliava. Você pode lembrar do que você já fez ou sentir no coração coisas novas a serem feitas. Mas o que mais importa aqui nessa noite, e o que mais importa para a sua vida, é o que eles fazem. Imediatamente procuramos partir para aquele destino. E aqui eu quero aplicar de duas formas. A primeira é que igreja que tem visão, e aqui falo igreja de uma forma geral, igreja que tem visão está sempre se deslocando. Ele está neste destino, está indo para aquele destino. Ele está saindo talvez de um lugar confortável, de um lugar planejado, de um lugar inventado ou idealizado por ele, para um lugar a ser conhecido a partir de uma experiência com Deus, para um lugar que Deus está apontando. Mas ele está em deslocamento, porque igreja é movimento. Eu já falei isso aqui, mas se você sempre for ver o que Deus está fazendo, Deus está sempre em movimento. Eu não vou falar todos os textos, mas desde o início o Espírito se movia sobre as águas. Deus não está parado nem antes de executar as obras do firmamento. Deus está sempre se movendo, e se Deus, o Deus da igreja, está sempre se movendo, a igreja precisa se mover com Deus, porque o problema é quando a igreja estaca e Deus continua. É quando a gente fica estagnado no mesmo lugar, querendo sentir as mesmas coisas do passado, como se Deus não renovasse os tempos, ou que naturalmente os tempos não se renovassem, e Deus avança com o tempo e a gente fica parado no lugar. E a gente fica lembrando das memórias daquilo que aconteceu outrora e não tem novas visões e novos direcionamentos de Deus. Imediatamente saíram, imediatamente se moveram, imediatamente foram cumprir a visão, imediatamente foram cumprir o propósito de Deus. E essa é a segunda coisa que eu queria destacar. Não adianta ter visão, não adianta ter ideia boa, tem que fazer. Nós somos fazedores. Nós não somos idealistas, somos fazedores. Nós pensamos, planejamos, conversamos, oramos, nós
lemos, refletimos, nós conversamos muito e fazemos as nossas coisas, mas nós fazemos. Não adianta ter boa ideia, não adianta ter solução no sofá de casa, solução é aqui no trabalho árduo. Solução é quem coloca a mão na massa. Solução é para quem vai, para quem está no caminho indo. Eu gosto mais da tradução de Mateus 28, 19. A gente tem nas nossas Bíblias o vão fazer discípulos, mas o verbo é contínuo, é indo fazendo discípulos. Porque não é só uma ida, não é só uma vez que eu vou e cumpri minha parte e salvei algumas vidas, não. Eu estou indo por toda a minha vida, por todo o meu caminho, eu estou indo por Jesus. O convite de Jesus é: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, e a partir de toda essa autoridade, vocês estão indo com a vida indo, vocês estão indo comigo. Indo pela vida, indo pela escola, pela faculdade, pelo trabalho, pela família, pelos filhos, pelos netos, indo pelo caminho da vida, vocês estão indo comigo no meu propósito, na minha autoridade, no meu poder. Mas estão indo. Estão com os pés no caminho. Estão com os pés sujos de barro. Estão com as vestes suadas. Estão com as mãos cansadas. Porque estão indo fazendo a obra que Ele nos comissionou. Você tem um propósito de Deus na sua vida? Você sabe o propósito de Deus na sua vida? Você foi chamado por Deus em algum momento da sua vida? Deus sacudiu a tua vida em algum momento? Deus falou ao teu coração? Deus te separou para alguma coisa? Ainda está no tempo de você imediatamente ir fazer aquilo que Ele te comissionou. Ainda está no tempo de você se levantar para exercer esse dom, esse chamado, essa vocação que Ele tem na sua vida. E talvez a sua vida seja a resposta de algumas orações de nossa igreja. Talvez aquilo que você foi chamado para fazer é o que está fazendo falta para compor aquilo que a nossa igreja faz. Talvez o mínimo que você acha que vai fazer é exatamente isso que falta para que a nossa igreja sirva melhor ao nosso bairro e à nossa comunidade. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que Deus deu dons a cada um para o benefício comum. A sua vida é benefício para essa comunidade. A sua vida fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer é benefício para essa comunidade, é bênção para essa comunidade, é bênção para esse bairro. É por isso que nós estamos juntos em missão. Porque a sua vida é bênção, a minha vida é bênção, cada um da sua forma, mas nós estamos aqui juntos para cumprir a missão do Senhor aqui nesse tempo. Lucas termina esse texto fazendo uma conclusão. O que Paulo concluiu dessa experiência espiritual? A gente às vezes fica na ânsia de ter uma experiência espiritual. E a gente tem. Você vai num culto, rapaz, e você sente lá o coração aquecido. Você vai num culto, você está numa oração, você está numa conversa com uma irmã, com um irmão, e você realmente sente ali Deus de uma forma legal, e você fala assim: nossa, esse encontro foi um encontro com Deus. Mas a pior coisa que existe para mim é ter esse encontro com Deus e no final você não concluir nada. Porque para mim, todas as vezes que existe uma intervenção da voz de Deus na Bíblia, Deus muda ou dá algum direcionamento para aquele que ouviu. Todas as vezes que um profeta ouve o Senhor, ele tem um direcionamento para fazer ou falar alguma coisa. Todas as vezes que o povo de Israel ouve ao Senhor, ele tem um direcionamento para eles mudarem, para eles avançarem, para eles recuarem, para eles ficarem parados, mas para eles fazerem alguma coisa. A intervenção de Deus é direcional. É por isso que experiência espiritual se dá quando eu concluo algo da parte de Deus e tomo decisões com Ele. Não somente por, nossa, esse culto foi ótimo, e vou para casa e minha vida continua. Quando Deus intervém, quando Deus fala, Ele pode mudar, Ele precisa mudar a direção da sua vida, Ele precisa fazer você tomar decisões. Eu creio que seja isso que Ele deseja nessa noite. Porque eles concluem
Ele tentou ir para um lado, não foi. Tentou ir para o outro, não foi. Ele sonhou e foi. E ele conclui, olha, concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo sai do lugar que estava para ir para o lugar que ele entende como comissionamento de Deus, entende que era para aquele povo que eles foram chamados a pregar o Evangelho. A Link tem um sentido de nós entendermos como igreja, plantados aqui, com um templo enorme, com um edifício enorme, com um terreno enorme, nós precisamos compreender que é na Praça Seca o lugar que nós fomos plantados por Deus e fomos chamados a anunciar o Evangelho. Se você faz parte da Igreja Batista Barão da Taquara, que está situada na Praça Seca, você foi comissionado e foi chamado a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a anunciar as boas novas na Praça Seca. Eu nunca morei na Praça Seca. Mas eu sei e tenho convicção que o meu lugar, que o lugar em que Deus me colocou é aqui para pegar o Evangelho, para anunciar o Evangelho na Praça Seca ou a partir da Praça Seca. Essa consciência de propósito de Paulo, essa conclusão clara de propósito de Paulo, nós não estamos aqui, e aí, como comecei, o seu senso de satisfação com a igreja não pode ser só porque a igreja está te oferecendo um bom produto. Não, a igreja tem um lugar confortável, a mensagem é boa, a música é boa, a galera é legal, não me perturba muito, aqui é uma boa igreja para ficar. Isso é produto, isso é consumo. Isso é relação de consumo. Igreja é chamado, o corpo de Cristo é chamado a se movimentar. Você pode ter chegado assim por essas coisas, você não precisa se sentir culpado não, você se sentiu bem aqui, glória a Deus por isso. Mas você se sentiu bem aqui para fazer parte do propósito da igreja. Para ser comissionado por Deus a viver igreja aqui, porque viver igreja é viver se movendo, e é viver se movendo na pregação e no anúncio do Evangelho. A gente vem aqui porque a gente se sente bem, a gente vem aqui porque a gente tem um pastor que nos alimenta, a gente vem aqui porque a galera é gente boa, mas a gente permanece e a gente se engaja aqui, e a gente se entranha aqui porque a gente tem um propósito como igreja que é anunciar o Evangelho a partir da Praça Seca. E é por isso que você é professor da ação social, dos nossos projetos de pré-vestibular e de educação. É por isso que você está fazendo parte de um grupo, é por isso que você está trabalhando no evangelismo, é por isso que você está trabalhando aí nas áreas que você trabalha, porque nós fomos plantados por Deus para anunciar as boas novas aqui e a partir daqui. Nós temos um propósito aqui, irmãos. Deus tem um propósito para as nossas vidas aqui, Deus tem um propósito para essa igreja aqui. Deus tem um propósito para você e para mim. Você pode falar assim, poxa Deus, não queria Praça Seca. Paulo não queria Macedônia. Praça Seca é difícil. Pensa numa coisa, num lugar com tanta carência, significa que o mínimo que a gente dá já é bênção para quem está ao redor. Onde tem mais carência, mais a gente pode abundar. E o convite da Link desse ano, o convite do próximo final de semana vai ser exatamente esse. Onde a sua vida pode abundar com o Senhor? Onde a sua vida pode trazer bênçãos, soluções, vida, alegria, felicidade, estudo, liberdade, cultura, onde a sua vida pode enriquecer esse lugar? Não é um lugar que a gente acha pobre, não é um lugar que a gente acha carente. Como a sua vida pode enriquecer esse lugar e que ao final desse tempo as pessoas falem, olha, essa igreja enriquece esse lugar. Esse lugar tem um monte de carência, tem as suas peculiaridades, mas essa igreja tem feito um trabalho de enriquecimento desse lugar. Enriquece com a presença. Quando essa igreja chega, nos lugares que essa igreja chega, ela enriquece, ela muda o ambiente estava pesado e o ambiente fica leve. Quando o povo dessa igreja chega, havia conflito e agora há paz. Quando essa igreja realmente se move para trabalhar, agora há educação, há saúde para o povo, há lazer para o povo.
Mas tudo isso, querido, passa por essa compreensão que nós não estamos aqui para consumir a fé de ninguém. Nós não estamos aqui somente porque aqui só tem gente boa. Nós estamos aqui com um propósito de Deus nas nossas vidas. Você tem o chamado do Senhor. Você tem uma vocação no Espírito. E apesar das dificuldades, sejam elas relacionais, apesar das dificuldades teológicas, apesar das dificuldades de planejamento, apesar dos equívocos no caminho, se você está alicerçado e aliançado com essa visão que Deus te deu, nada poderá nos parar naquilo que Ele nos chamou a fazer. E assim nós seremos plantados como bênção na vida das pessoas e seremos abençoados no caminho com Ele. Mas somente se hoje, imediatamente, nós decidimos e falarmos ao Senhor: Senhor, eu estou decidido, eu estou decidida a viver o Teu propósito nesse tempo. Eu quero sair deste lugar, o lugar de desconfiança, o lugar de insatisfação, o lugar de reclamação, o lugar do conforto. Eu quero sair desse lugar e eu quero ir para aquele lugar, o lugar do trabalho, o lugar do serviço, o lugar da bênção do Senhor, o lugar onde eu coloco em prática aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, no meu coração. Eu creio que a sua vida é a resposta dessa mensagem. Eu creio que o apelo de hoje é que cada vida, cada pessoa tenha esse propósito. Senhor, eu tenho essa visão, eu sei o que o Senhor quer. E eu quero participar, eu quero estar junto. Eu quero entender melhor. E por isso eu queria te convidar, olha, vem com a gente no próximo final de semana. O apelo de hoje não é para vir à frente, o apelo de hoje é para que você vá lá embaixo se inscrever. Para que no próximo final de semana a gente descubra propósitos juntos, a gente faça alianças de propósitos juntos aqui, a gente descubra as carências da igreja, as áreas que precisam de você e de mim. Eu falei há muito tempo atrás que o meu sonho é que tenha fila de espera para professor para o pré-vestibular. Não que falte, não. Meu sonho é que você entre na fila de espera de tanto professor que a gente vai ter aqui para ajudar a galera do pré-vestibular e das outras áreas de estudo. Meu sonho aqui é que a gente tenha lista de chamada, lista de espera para a recepção da igreja. Escalas intermináveis. Meu sonho aqui é que a gente tem um problema de ter que reorganizar as equipes por excesso de gente, por excesso de contingente. Nosso Senhor diz para que a gente não ore pela colheita, não. O Senhor diz para que a gente ore para que hajam trabalhadores na colheita. A link desse ano é essa oração. Senhor, existe uma missão. Eu quero orar, nós queremos orar como igreja, nós queremos instigar como igreja, que eu e você sejamos esses trabalhadores, que eu e você sejamos a resposta desse convite de Jesus. Não importa a sua idade, não importa o seu gênero, não importa o seu momento de vida, você hoje é chamado e chamada por Deus a fazer parte desse movimento de boas notícias. Deixa eu orar por você. Senhor, muito obrigado por nos dar a oportunidade de nos reconectarmos nesse propósito. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar e derrubar os obstáculos que por vezes nós mesmos colocamos. Porque nós já experimentamos, Deus, que quando nós estamos efetivamente na missão, mesmo que obstáculos se levantem contra nós, o Senhor os derruba e nos faz avançar. Por isso nós te pedimos nessa noite, Deus, que não sejam os nossos obstáculos, que não sejam, Senhor, as nossas opiniões, não seja o nosso medo, não seja a nossa baixa autoestima, não seja aquilo que nós colocamos como empecilho da Tua atuação em nós. Mas que hoje cada filho, cada filha do Senhor, reconhecendo essa visão, reconhecendo essa vocação, que nós tenhamos essa coragem de dizer: sim, Senhor, estamos aqui, envia-nos a nós. E que assim nós possamos cumprir
no teu lugar, neste lugar, a partir deste lugar, o teu comissionamento e a tua vocação em nossas vidas. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida, te entregamos o próximo final de semana, e que haja em nós esse despertar do Espírito, para que nós possamos cumprir o teu querer hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.